Deus vive, que a glória seja para Deus. Recebamos assim, mas com muita alegria, com muita disposição. Os que estão lá no segundo andar, estou olhando você desde aqui. Deus abençoe. Hoje a bênção é para todos. Amém, irmãos? Recebamos a nossa irmã Maria Luísa, irmãos. Isso. Uma tomada assim, todos com essa alegria, mostrando esta bandeira tão linda, este país tão precioso. Deus abençoe, irmãos. Muito boa tarde novamente. Que o Senhor os abençoe. Meus queridos irmãos, Deus os abençoe. E também cumprimentamos com muito carinho no dia de hoje a todos os irmãos e a todas as pessoas que vão nos ver no vídeo do estudo bíblico. Uma saudação muito especial para todos eles. E assim que antes que comecemos aqui no estudo da palavra do Senhor, onde vocês têm a oportunidade de perguntar, de ler, porque depois de ter lido tanto a Bíblia, surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, e é muito bonito que nós nos preocupemos por entender a linguagem. O idioma vai evoluindo como tudo na vida evolui. E estes escritos que estão desde há muitos séculos, é a mesma mensagem, são as mesmas palavras, é o mesmo tema. No entanto, por causa da evolução do idioma, tem muitas palavras que às vezes as pessoas não entendem, não compreendem. E precisamente isso é o que Deus permite em nós que possamos entender, compreender e pôr em nossa linguagem atual. Palavra dos apóstolos, palavra do Senhor, dos profetas da antiguidade. Tudo o que eles falaram, tudo o que Deus lhes inspirou através do Espírito Santo, que ensinassem, que pregassem, que falassem ao povo. Isso mesmo é o que hoje nós lemos também aqui na Bíblia, mas que cada vez que o lemos, o entendemos de uma forma fácil, simples, porque Deus está conosco e o Espírito Santo está aí para nos fazer compreender esse mesmo idioma, essa mesma linguagem, essas traduções antigas, e o Senhor nos esclarece muito o que é que eles quiseram dizer, para que hoje possamos nos deleitarmos, possamos aprender, possamos ter convicção e segurança em Deus. Isso é o que fazemos, portanto, que agora vamos perceber que quantas vezes temos lido Efésios? Muitas vezes. Mas hoje vamos ler e vai nos parecer como se fosse a primeira vez que lemos. Os estudos bíblicos são muito interessantes, são muito importantes assistir, porque tem muitas perguntas que talvez você se fez, muitas perguntas, muitas dúvidas, ou talvez algo lhe confunde, e nos estudos bíblicos você tem a resposta. Por isso é importante estar no estudo bíblico. Às vezes, até eu mesma aprendo nos estudos bíblicos, porque o Senhor dá tanto conhecimento que nunca tinha passado, pois, por nossa mentalidade. Quando eu ouço algo que o Senhor dá, digo, eu quando disse isso? Em que momento? Eu creio porque eu estou ouvindo essa voz gravada. Senão eu não acreditaria que eu tivesse dito essas coisas. Porque isso não é de nós, isso é de Deus. É Deus quem, no momento, dá a resposta, dá o conhecimento, e por isso é que tem que valorizar. Valorizar tudo que Deus faz por nós, valorizar essa promessa que Deus fez. Faz mais ou menos 45 anos que Deus fez uma promessa muito formosa para 4 pessoas. Era como a 1 da manhã, e o Espírito Santo dizia que ele estaria formando uma congregação, uma igreja onde ele mesmo seria o governante. Ele mesmo seria o que estaria dirigindo esta igreja, essa congregação. E dizia o Senhor, porque em todas as demais congregações,
Cada um tinha se tornado materialista e cada um buscava o seu. E que tinham se tornado tão materialista e que tinham se apartado do espiritual. E por isso o Senhor não lhes dava o espiritual. Porque cada um estava interessado era no dinheiro, no lucro, no poder, nos títulos. Isso dizia o Espírito Santo naquela noite, ou naquele amanhecer que era 1h da manhã. E dizia o Senhor, eu quero que venham corações dispostos a fazer minha vontade, que sejam humildes, que sejam simples, que se deixem governar e que não se deixem levar pela ambição, pelo lucro, nem pelo materialismo, senão que verdadeiramente preguem e ensinem a palavra. E o Senhor dizia, e eu vou me manifestar, e vou dar do meu espírito, e vou dar os dons espirituais. Essa foi a promessa que o Senhor fez essa noite, e Ele dizia, eu vou me encarregar de que as pessoas se reúnam, se congreguem, eu vou convencê-las, porque eu vou lhes falar. Vocês não têm que fazer nenhum trabalho pesado. Naquele tempo, dizia o Senhor, vocês não têm que ir pelas casas, batendo de casa em casa, falando às pessoas, nem têm que estar fazendo tantos programas, nem tantos eventos para chamar a atenção das pessoas. Sou eu quem vou converter estes corações. Dizia o Senhor que o trabalho era dele. Ele dizia, vocês somente sirvam de instrumentos. Vocês serão instrumentos em minha mão. E deixem-se levar do que eu quero, e eu converterei os corações, converterei as almas. E assim tem acontecido. Passaram os anos e Deus está convencendo a cada um, porque Deus lhe tem falado. Fala a seu coração, na maioria, através do dom da profecia, quando oram pela pessoa e começa a profecia a fluir. Então, o Espírito Santo começa a dizer o profundo do ser, o escondido ou o segredo que há. E a pessoa se admira e diz, quem lhe contou minha vida? Essa é uma pessoa que eu não conheço. Quem? Mas se não pode ser, Deus. Pode ter sido Deus, porque quem mais conhece meu segredo? Conhece o que nem minha família sabe. Nem minha mãe sabia essas coisas. E aqui essa pessoa que está orando por mim está me dizendo tudo isto. Então é porque é Deus o que está aqui, porque eles pregam a Deus e Deus está se manifestando neste lugar. E assim, dessa maneira, como Deus o prometeu, Ele o está fazendo. E Deus tem dito, o que mais se dispõe a seu coração, mais lhe dará o Senhor. Portanto, que isso depende de cada um de vocês, depende de nós. Queremos mais, pois disponhamos mais nosso coração para Deus e verá como Deus atuará em nossas vidas e fará esses milagres maravilhosos, nos dá a felicidade, nos dá a paz e, além disso, trabalhamos, evangelizamos, falamos às pessoas e servimos a Deus e Ele nos dá a paz, a felicidade e um dia nos dará a vida eterna. Porque o que precisamos neste mundo? Paz, felicidade. Mas aqui, dentro do ser, a paz daqui, a paz interior é o que queremos. A felicidade, que sintamos alegria e vontade de viver. Que sejamos felizes com o pouco ou com o muito que tenhamos. Isso é o que precisamos. E não uma pessoa com vontade de se suicidar, porque anda sem Deus, porque não tem paz, porque não tem felicidade. Mas Deus, isso é o que nos dá. Isso é o que Ele quer, que todos nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. Que se cumpra o que Deus prometeu aqui com o apóstolo Paulo, neste ensinamento de Efésios 4:11, onde o apóstolo Paulo estava dizendo que, ou Deus lhe revelou, que o Senhor Jesus Cristo, em sua igreja, tinha posto um grupo de pessoas para edificar aos crentes, aos santos, para formar sua igreja, para aperfeiçoá-la, e diz que ele pôs os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas,
para que a igreja seja perfeita. Mas então as pessoas materialistas, sabe o que fizeram? As pessoas materialistas, como não receberam o Espírito de Deus em sua vida, em seu coração, então eles mais bem se conformaram com fazer um título. E vamos fazer este título, e a este vamos nomear de apóstolo, àquele vamos pôr o título de profeta, a este lhe pomos o título de evangelista. Aí se cumpre Efésios 4:11, pois se cumpre para o materialismo das pessoas, mas não se cumpre na realidade, porque diz que tem o título de evangelista ou de mestre e não sabe a doutrina. Quando vai orar por alguém, nem sequer ninguém. Se ora por 10 pessoas, nenhuma se cura. Se ora por 50, nem sequer um recebe o milagre. Então, onde está o título? O título não é recebê-lo, senão é o quê? Demonstrar. Demonstrar. É isso. Se demonstra com feitos, com realidade. E quando você ore por 10 doentes e um se curou, pelo menos você diz: Deus me deu a mim o dom de cura. Me disse que ele ia a usar-me para fazer essas curas e veja que esse se curou. Então, sim, Deus está cumprindo em minha vida o que me prometeu. Então, sim, eu posso contar aos meus amigos de que eu tenho o dom de cura e que eu vou orar pelas pessoas que estão doentes, porque já vi o primeiro que se curou. Dessa maneira é que nós fazemos essa análise em nossa vida para descobrir se estamos andando no caminho correto, o verdadeiro caminho, ou não estamos andando no verdadeiro caminho do Senhor. Não nos enganemos, não nos deixemos enganar, nem enganemos as demais pessoas, senão que sejamos honestos. A honestidade, isso é o importante. Aqui estamos estudando, vamos estudar a Bíblia. Para quê? Para servir a Deus. Porque para dizer: Senhor, eu sou um instrumento em suas mãos. Aqui a Bíblia tem que se cumprir em minha vida, porque esse não é um livro que ficou no século passado. Esse é um livro que Deus o faz vigente todos os dias de nossa vida. Ele vivifica os escritos. O Espírito Santo não está aqui plasmado como um selo neste livro. O Espírito Santo está se movendo entre nós. É isso. Deus se move entre nós. Não é que ficou aqui na Bíblia como um conto, como uma lenda, como um mito. Não, que bonito que aqui fala que existe Deus. Não. Deus está aqui no coração de cada um. Glória ao Senhor. Portanto, que hoje vamos analisar, porque tem me feito muitas perguntas referentes, que tem muitos irmãos e irmãs que se confundiram. Hoje, pessoas recentes que vêm à igreja e eles estão confusos, porque tem algumas passagens da Bíblia que diz que nós não somos salvos por obras, senão pela fé em Cristo, não é? Leram de repente esse verso? Então dizem: não somos salvos por obras, senão pela fé. E tem outra passagem que diz que para poder sermos salvos, temos que ter fé e ter o quê? Obras também? Então alguém me diz: mas assim vê essa contradição? Vamos hoje ler para ver se é certo que tem contradição ou simplesmente má interpretação dos leitores. E vamos começar com Efésios capítulo 2. Tem muitos lugares na Bíblia onde aparece esse conceito de ser salvos pela fé, ser salvos que não as obras não nos salvarão, que não somos salvos por obras, senão pela fé. Tem muitas passagens, tem muitos lugares. Por falta de tempo, vamos estar lendo somente aqui em 3 livros, que é em Efésios 2, em Efésios capítulo 2, e rapidamente estaremos lendo do 1 ao 9. Então, em Efésios 2, o apóstolo Paulo está dando um ensinamento aos da cidade de Éfeso e lhes disse que Jesus Cristo deu vida a vós, lhes diz, quando vocês estavam mortos pelos pecados, diz: estáveis mortos por vossos delitos e pecados. E diz que Deus deu a vida através de Jesus Cristo.
E diz aqui no verso 2 que nesses pecados em que eles estavam vivendo antes, que andastes em outro tempo, seguindo o curso, muitas correntes, muitas religiões, muitas crenças, mas que eles nunca tiveram realmente a verdade em seu coração, em seu ser, senão que o diabo, pois, era o amo de tudo, o amo do pecado, o amo do erro, o amo do mal, e que as pessoas viveram assim sem Deus. Mas chega um momento em que Deus dá a oportunidade quando envia a seu Filho Jesus Cristo, e diz que já eles começam a ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e de ter a Deus em seus corações. E que eles foram conscientes de que, nesse momento já, uma vez que já conheceram Cristo Jesus, que já sabem qual é o caminho que leva à vida eterna, já eles não podiam dizer que andavam nas trevas, senão que já Deus os estava aceitando como filhos de Deus, por causa de crer no Senhor Jesus Cristo como o único caminho de salvação. Porque antigamente o caminho de salvação era a lei de Moisés. Esse era o caminho de salvação que Deus tinha dado ao povo antigo. E Deus lhes disse que todos tinham que cumprir os requisitos, as leis, os regulamentos da lei de Moisés para poder ter vida eterna. Que o que cumprisse com toda a lei viveria por ela, quer dizer, teria a vida eterna. Esse foi o primeiro caminho de salvação que Deus mostrou ao homem e especialmente ao povo de Israel. Mas como o povo de Israel falhou e não conseguiu ter a salvação por este caminho da lei de Moisés, Deus mostrava outro caminho importante, que era Cristo Jesus, crer nele e crer em sua doutrina, que Jesus Cristo começaria a pregar, mas que essa doutrina não era diferente à doutrina que Deus tinha dado a Moisés no Sinai. Os mandamentos são os mesmos, os requisitos espirituais são iguais. O único que mudava na lei de Moisés eram os sacrifícios, e os ritos, e as comidas, e as bebidas. Isso foi o único que mudou, porque tudo isso que Deus disse a Moisés era a sombra ou o simbolismo no futuro do que viria no Evangelho. Por isso, já não tinha sacrifício de animais, porque já o ser humano que cresce em Cristo Jesus ia se converter já como esse animal sacrificado para Deus. Portanto, já não tinha que sacrificar animais. Quanto ao dia de repouso, o sábado, já não era esse sábado que tinha que guardar, visto que Jesus Cristo iria substituir este sábado, e Cristo Jesus é nosso repouso. Cristo é o sábado, esse repouso. Portanto, que nós já podíamos ter a liberdade de trabalhar e fazer muitas coisas no sábado, porque Cristo Jesus, como nosso repouso que é, está em nosso coração e já não tem nada a ver com o material. Esses dois caminhos de salvação que Deus apresentou ao homem, à humanidade, que é mudado por Cristo Jesus. Então já o método de salvação mudou. O método, mas os mandamentos e a lei de Deus não mudou. Porque continua vigente o que não se deve matar, não se deve cometer homicídios, nem roubos, nem adultérios, nem fornicações, nem invejas, nem vinganças. Nada dessas coisas deve se fazer na lei de Cristo, na lei do Evangelho. E se compararmos, é igual aos mandamentos que Deus deu a Moisés no Sinai. Assim que nada mudou, só que o método é que antes era salvo por cumprir com todos os requisitos de Moisés, agora será salvo por crer em Jesus Cristo, que é o único que leva a vida eterna. Por quê? Porque Cristo vai fazer a ti um milagre em teu coração e vai te transformar e vai te tirar a tendência pecaminosa, a tendência carnal, mundana. E então você não estará cometendo pecado, porque Cristo te transforma. Mas Cristo te transforma é porque você creu nele e você quer fazer a vontade de Deus e dispor-se para ele. Por isso ele o faz. Porque o Senhor Jesus diz que ele está à porta e chama. E chama. E se lhe abre a porta, ele entra.
Do contrário, ele não faz a obra. Se as demais pessoas não querem crer em Cristo, o Senhor não os obriga. O Senhor não vai onde eles estão, não, venha. Aqui mesmo por mal você tem que receber-me ou tem que crer em mim. Diz o Senhor que não. Ele espera que nosso coração esteja pronto para o chamado de Deus. E assim é a forma como ele vem a nós, porque nos dispomos para ele. Mas ele não obriga as pessoas. É por isso que esse método é mais perfeito. Porque quando estávamos cheios de pecados, e criei no Senhor nesse método de salvação, e Deus me falou, e Deus me diz, creia, confia e siga em frente, eu vou te transformar. E eu lhe digo, sim, Senhor, eu creio e sigo este caminho. Então ele o que fez? Ele veio ao meu coração, me mudou, me tirou os deleites pecaminosos, tirou-me tudo isso que se chama pecado, ele o tirou e aí tirou essas vontades. Portanto que eu começo a viver uma vida reta, santa diante de Deus. Isto é uma via de salvação, um método de salvação. Não é difícil para uma pessoa converter-se a Deus, não é difícil que tenha uma mudança de vida. As pessoas dizem, eu não quero ir a essa igreja, a essa congregação, porque é tão difícil. Eu gosto de embebedar-me, eu gosto de fazer isso. Eu vivo feliz aqui neste pecado. Eu gosto de ter muitas mulheres, não é? Nas culturas. E diz, mas isso é difícil, eu não posso abandonar isso. Se esta pessoa está equivocada porque é Cristo quem o muda e tira-lhe esse apetite carnal de pecado. Então, Cristo o transforma e muda a pessoa, em troca de que nós dispomos nosso coração para Deus. Não é difícil seguir o caminho de Deus, não é muito difícil. Portanto, que é aqui onde o apóstolo está ensinando a eles que distinguisse o que eram as obras da carne, o que são as obras da carne e o que era ter salvação. Se pelas obras da carne, que era cumprir os mandamentos, os regulamentos de Moisés, ou crer em Cristo Jesus. Aparentemente, em Cristo Jesus, nós estamos praticando as duas formas. Cremos em Cristo e abandonamos as obras da carne, porque Cristo nos muda. Não é porque eu mude, porque eu não tenho poder para mudar. Não posso. Minha carne não me permite, minha carne me domina. Mas Cristo sim pode mudar-me, pode mudar-nos. Portanto, que quando Ele nos muda, começamos também a deixar e abandonar essas obras da carne que antes praticávamos. Então a salvação, dizia o apóstolo, vocês então são salvos por ouvir da fé, por crer em Cristo, ou foi as obras da carne as que fizeram em vocês uma salvação, ou vocês são salvos pelas obras da carne? Então as pessoas se confundem. Então diz, mas quais são as obras da carne? Então as obras da carne era tudo o que concerne à lei de Moisés. Isso é o que se chama as obras da carne, a lei de Moisés. Na lei de Moisés, que não trabalhe no sábado, que não coma porco, que não coma coelho, que não coma os peixes que não têm escamas, que não beba tal bebida, que não faça isso nem o outro. Era proibições. E muitos requisitos, e os sacrifícios, e as primícias, e as ofertas, que as colheitas, tudo isso, as pessoas tinham que fazer para agradar a Deus, e a isso se chama as obras da carne, porque as pessoas não podiam mudar. Liam os mandamentos e eles não podiam mudar. Não podiam, diziam sim, isso é pecado, eu cometi uma infração. Eu estou aqui fazendo mal porque é que a lei de Moisés me diz que eu tenho que estender a mão aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, ajudar, que tenho que dar de minha riqueza ao outro, ao que é pobre. Eu não posso. Eu tenho uma ambição e eu quero guardar, eu quero ser rico. É que eu não posso fazê-lo. Isso se chama as obras da carne. As pessoas se convertiam em infratores da lei e por isso dizia que viviam nas obras da carne, do material, da matéria. E isso então diz aqui
no verso número 3. Podem ler vocês o verso número 3. Infratores. Infratores porque eles nunca puderam cumprir com os requisitos que Moisés tinha ensinado. É isso, essas eram as obras da carne, diz que os desejos da carne. A carne era mais forte que o mesmo mandamento escrito, proibindo, não faças isto. Mas a carne era tão forte que obrigava a pessoa a cometer essa infração. Isso é o que ele está dizendo, já que no verso 4 que diz que Deus é muito rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou. Nos amou por quê? Porque diz que enviou a Cristo Jesus para que fôssemos salvos por graça, quer dizer gratuitamente. Gratuitamente é a salvação, somente exigindo de nós crer em Cristo como o único caminho que leva à vida eterna. Essa era a única condição, que Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida eterna. Porque no mundo tem milhares de crenças e muitos caminhos que as pessoas ensinam, dizendo este é o caminho que leva à vida eterna. Tem que fazer isso para ir à vida eterna. E se esquecem e deixam de um lado a Cristo Jesus. E aqui no verso número 7 diz que, no 6 diz, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, porque cremos em Cristo, ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais, diz. Nós, hoje, consideramos que temos conhecido esta palavra viva, onde Deus está se manifestando, onde seu Espírito se manifesta e nos faz promessas, nos fala e nos promete e nos cumpre muitas coisas, além dele se manifestar em nossas vidas com muitos milagres e sinais. E diz que a isso lhe chamamos que já estamos vivendo em lugares celestiais, porque Deus está nos dando paz, alegria, felicidade. E isso é já viver como nesse primeiro céu. É viver nesses primeiros lugares celestiais com Cristo, porque estamos desfrutando da presença do Espírito Santo. Cada vez que você fala em outras línguas, ou cada vez que você está orando e louvando a Deus, fala em línguas ou profetiza ou vê visões, você sente que está vivendo em lugares celestiais, porque é o Espírito de Deus que está com você, dando-lhe essa unção, essa manifestação. E aqui, então, aqui diz que nos séculos, diz que Deus fez tudo isso para mostrar no futuro, diz, nos séculos vindouros ou no futuro, as supremas riquezas da graça que Deus deu para conosco em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo não se manifestasse entre nós, esse verso, de nenhuma maneira, poderíamos dizer que estava se cumprindo. Diríamos que é uma mentira, porque já passaram muitos séculos. Aqui está falando, diz que para mostrar nos séculos vindouros ou no futuro, as riquezas de Deus, as riquezas de sua graça em Cristo, às pessoas. E se nós não vivêssemos as experiências do Espírito Santo, diríamos, isto é uma mentira. Não está se cumprindo esses versos bíblicos. Mas como o Espírito Santo tem se manifestado entre nós, isso é uma verdade, que é o que estamos vendo e desejamos ver mais da parte de Deus. Desejamos ver a manifestação mais gloriosa de nosso Deus em nossas vidas. Então diz no verso número 8, leiam. Então diz que a graça é gratuita por meio de Cristo. Esta fé que fala aqui, está falando Cristo e seu evangelho. Diz, sois salvos gratuitamente, por meio de ter crido em Cristo Jesus. Porque essa é a fé
Essa é a fé, o evangelho de Cristo. Crer nele como o único caminho de salvação, como o caminho que Deus mudou e ficou atrás, um caminho que Deus tinha mostrado, que era a lei de Moisés. E no verso 9 diz, não de obras. Aqui é onde, às vezes, as pessoas se confundem, porque dizem, bom, eu já criei em Cristo Jesus, portanto que sou salvo por fé, mas eu não tenho que fazer nenhumas obras, porque já sou salvo pela fé. As pessoas se confundem, porque não entenderam o que significa obras. Aqui diz, não de obras, diz que esse dom que Deus deu, essa salvação gratuita que Deus deu ao homem, diz que não foi por obras, mas quais obras estava se referindo? À lei de Moisés. A lei de Moisés estava se referindo. Não por obras foi salvo o homem, não pela lei de Moisés, porque ninguém cumpriu a lei de Moisés. Diz para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, somos criados em Cristo Jesus para obras novas. Então, essas boas obras que o homem nunca cumpriu na lei de Moisés, porque não conseguiu, diz que nós, em Cristo Jesus, sim podemos cumprir e as obras, fazer boas obras. E vamos ler sobre as obras para ver quais são. Então, passemos a Gálatas 5:16. Gálatas está antes, uma folha atrás. Por favor, uma folha atrás. Gálatas 5:16. Então, o que diz em Gálatas 5:16? Diz, o apóstolo Paulo lhes diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Mas eu gostaria de mudar esses vocábulos e dizer, andai no Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, é o mesmo Evangelho de Cristo. É o mesmo Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Espírito de Deus. Cristo Jesus é o Espírito do Senhor. Cristo Jesus é o Evangelho. Cristo é a fé. Ele é. Então diz, andai no Espírito, andai no Evangelho de Cristo, e não vai aí satisfazer os desejos da carne. E quais eram os desejos da carne? Os que as pessoas, quando viviam na lei de Moisés, nunca pôde cumprir. Na lei de Moisés, não cometas adultério. E então o homem vivia em adultério. Não cometas furtos ou roubos. E as pessoas viviam roubando, tirando. Não sejais mentiroso. E as pessoas viviam enganando os demais, mentindo. Viviam nas obras da carne. As obras da carne, as que se proibiam, eles viviam cometendo isso porque nunca puderam mudar. Não tinha quem os ajudasse a mudar. O Espírito Santo, hoje, que temos conosco, nos ajuda a mudar. Glória ao Senhor. Então, por isso diz, é melhor viver no Evangelho, no Espírito do Senhor, e não viver nas obras da carne. Quer dizer, a lei da antiguidade? Porque na lei da antiguidade todo mundo viveu na carne. Então diz, o desejo da carne é contra o de Deus, ou o Espírito, e o desejo do Espírito é contra do materialismo, dessa carnalidade, desse homem pecaminoso. E diz que eles se opõem entre si. Então, no verso 18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito ou pelo Evangelho puro de Cristo, não está sob a lei da antiguidade, que ele dizia, não faças isso, não comas, não bebas, e que você não podia obedecer e que sempre caía nessa infração. Então, no verso 19, enumera o que são as obras da carne, ou o que era o que a lei de Moisés proibia. Vocês podem ler o verso 19?
Bom, e para que continuamos lendo onde fala de idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, explosões de ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias? Bom, tudo isso era proibido na lei de Moisés. Tudo isso estava escrito na lei de Moisés. E as pessoas liam e liam para o povo a lei. E não faça isso, não faça o outro. E todos viviam nesse pecado, porque ninguém podia mudar. Então viviam nas obras da carne. Assim viviam. E já nosso Deus diz, agora o método é diferente. Agora já não é pelas obras da carne, porque como ninguém se salvou, agora é pela fé em Cristo Jesus, por crer em Cristo. Porque ele é o único caminho, o que crê e dispõe o coração, pois ele entra para viver e tira todo o pecado. Então, aqui estamos entendendo o que era isso das obras da carne, não é? Então, como já estamos compreendendo um pouquinho quais são as obras da carne, vamos ler um verso que tanto confunde a muitas pessoas em Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14, está depois de Hebreus. Depois de Hebreus é Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 14. Fala esse verso que aparentemente as pessoas se contradizem, ou as pessoas dizem que é contraditório, se confundem. Vocês podem ler, irmãos? Isso, então tem muitos que se confundem. Diz, mas como assim? Se em outros versos diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, porque aqui está dizendo que alguém diz que tem fé e não tem obra, diz que está perdendo o tempo. Aparentemente contraditório, não é? Mas não é contraditório, porque nós já compreendemos que a salvação não vem pelas obras da carne, que era o que? A lei de Moisés. E aqui Tiago diz, meus irmãos, alguém diz, tenho fé, quer dizer, creio no evangelho, creio em Cristo. Não tem obras. E aqui diz que a pessoa diz que tem fé, que crê em Cristo e continua vivendo na lascívia, na mentira e no rancor, estará desempenhando algo, fazendo algo de bom? Está perdendo o tempo. Então, o que quer dizer? Que, de todas as maneiras, quando a pessoa crê no Senhor, crê em Cristo, Cristo tem que fazer uma limpeza nele e mudá-lo. Quando o Senhor muda a nossa vida e nos transforma? Quando? Quando somos o quê? Sinceros. Quando nos dispomos e quando queremos fazer a vontade de Deus. Quando queremos agradar a Deus. Quando queremos fazer o bem. Quando queremos levar uma vida reta. Então Deus vem à minha vida, ao meu coração e me muda e me transforma. E assim já não pode dizer aqui, Tiago, que... Meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Diz, porventura a fé pode salvá-lo? Diz que não, que só a fé não pode salvá-lo, porque ele tem que dar frutos, não é? Ele tem que dar frutos de arrependimento e mostrar esses frutos. E a esses frutos também se lhes chamam as obras. O que você está dando para Deus? Não, pois tem uma mudança de vida, porque antigamente eu era muito irresponsável. Antigamente eu não valorizava, não respeitava meu lar, minha família. Agora sim valorizo, respeito, sou responsável, organizado. Cumpro com meu dever. Está dando o quê? Está tendo o quê? Boas obras? Sim, vê as boas obras dele. Está dando frutos. Além de ter fé, porque teve fé em Cristo e o Senhor começou a fazer um milagre em sua vida e a mudá-lo. Então não é contraditório. Por aí tem um coro que diz que nós somos salvos por fé e não por obras. Então as pessoas se confundem, mas essas obras
está se referindo à lei de Moisés, porque a lei de Moisés tinha os requisitos escritos e as pessoas nunca puderam fazê-lo, então vivia nesse pecado, digamos, sempre violando, quebrantando essas leis, esses regulamentos. Então, já por isso, quando diz que vivíamos por fé, é em Cristo, no Evangelho do Senhor, e Deus faz o milagre em nossas vidas, agradecemos a Ele. E o Senhor, pois, está hoje conosco também, porque se manifestou em nossa vida, seu Espírito está conosco, graças à promessa que Cristo fez de que o Espírito Santo estaria com a igreja para sempre. E por isso nós lutemos, valorizemos que Deus nos chamou, Deus nos trouxe e nos tem congregados neste lugar, a todos, como igreja nos chama seus filhos. E se algum de nós chegar a falhar, pois o Senhor castigará, mas sua igreja seguirá em frente. E a nós, nosso dever é falar a toda nossa família, falar-lhes de Deus, falar-lhes dessas experiências que estamos vivendo, que Deus é real, que Deus vive, que Deus existe, que Deus se manifesta, que não é somente uma escritura, que somente está aqui escrito, senão que Ele se manifesta em nossas vidas, que nós sejamos sinceros e não nos iludemos com tantos títulos, de dizer que me deram o título de tal, coisa que sou não é um personagem, e não tenho nada nem demonstro ter o poder de Deus. Que nós façamos e digamos como quando o apóstolo Paulo dizia que quando ele viajava e visitava lugares ou igrejas, dizia, eu já não vou com tantas palavras, eu vou com o poder de Deus, demonstrando que tenho de Deus. Isso. E nós também temos que fazer o mesmo. Nós também devemos fazer igual. Dizer, nós não vamos com tantas palavras, senão com o poder de Deus, com o respaldo que Deus nos dará a nós, para ensinar, para corrigir, para orar pelas pessoas, para pedir a Deus que se manifeste fazendo milagres e sinais, curas, maravilhas, que cure a alma das pessoas primeiro e depois o corpo. E que Deus dê a paz e a felicidade. E que todas essas palavras que pregamos, que Deus o quê? As respalde, assim que a glória e a honra é para nosso Deus. Bom, vamos seguir com umas perguntas agora sim. Boa tarde, irmã, que o Senhor abençoe grandemente. Bem-vinda à República Dominicana. Minha pergunta é em relação, irmã, às enfermidades. Sabemos que o Senhor pode adormecer uma enfermidade, então eu quero saber quando se diz que o Senhor adormece uma enfermidade e se existe a possibilidade de que tal enfermidade volte a se manifestar na pessoa? Ou vem Deus dá a sanidade completa, que eu não sei explicar a diferença entre quando o Senhor dorme, a enfermidade se sana por completo. Bom, isso de que Deus dorme a doença ou nos cure, a nós não nos interessa muito. A nós o que nos interessa é que Deus tire a dor, que a doença não continue aí crescendo no corpo. Isso é o que interessa. O que Deus tenha dito a algumas pessoas, porque a algumas pessoas alguma vez lhe disse, essa doença de morte que tu tens ficará dormindo e tu não terás mais dores. Não estarás sofrendo dores. Verás a teus filhos crescer, os verá profissionais que já estudaram, que já são pessoas que já podem se cuidar na vida. Isso o disse o Senhor a algumas pessoas que estavam doentes de câncer. E lhe disse que iria dormir a doença. E isso aconteceu. Mas não todas as vezes Deus vai dizer a uma pessoa que a doença vai dormir. Às vezes o Senhor diz, eu vou te curar. Somente diz, vou te curar. E a pessoa, de repente, continua com a dor, continua com a doença, mas tem que crer em Deus e confiar em Deus e clamar-lhe. Que Deus se lembre de sua promessa e que faça um milagre.
E se a pessoa se cura, porque tem muitas pessoas que se curaram de diversas doenças, não nos preocupemos se foi que Deus tirou a doença ou a dormiu. Para que nos preocupemos com isso? Não pensemos nisso. Para que saber as coisas aí como em detalhe, minuciosamente? O importante é que Deus faça o milagre. O importante é que Deus atue na vida de cada pessoa. Seja que dorme ou seja que tire a doença. Deus fala às pessoas e Ele não diz o mesmo a todas as pessoas. Por exemplo, este caso aqui de Ezequias, do rei Ezequias. Isso foi um caso para ele, uma experiência que viveu esse rei. E nós vemos também a maneira como o profeta diz que ele disse que pegue pasta de figos e já, e que coloquem. Pois a pasta de figo não foi o que ele curou, senão simplesmente que ele quis que eles fizessem algo. Porque Deus fez o milagre nele, lhe tirou a doença e lhe deu uma oportunidade na vida, lhe deu mais 15 anos. Mas que fizesse alguma coisa. Não era tanto o poder da pasta de figo, senão o poder de Deus. O outro era simplesmente obedecer o que o profeta lhe ordenou. Obedecer. Porque é algo em que nós devemos aprender a conhecer a Deus. Porque Deus às vezes nos dá ordem, nos diz algo e nós esquecemos e caímos no erro de desobedecer em algum detalhe que Deus nos falou. Quando Deus nos diz, eu vou te guardar, te ameaçaram de morte, mas não te preocupes que eu te guardarei. Viverás muitos anos porque tens que me servir. Então eu tenho que crer nisso. E depois passa alguns meses e vem. Não, que ali o espera e que vão matá-lo. Ai, vão me matar, me escondo. Onde vou me esconder? Se esqueceu que Deus tinha lhe dito o quê? Que ia guardar-lhe a vida e que ia viver o quê? Mais anos de vida? Esses detalhes se esquecem e cometemos os erros e a Deus não lhe agrada isso. Porque aí então entramos na desobediência. Assim que aprendamos, quando Deus nos disse, tenha paciência, creia que eu vou te ajudar, siga em frente, com todo o entusiasmo, continua orando, continua pedindo e confia que eu te ajudarei. Creiamos, não duvidemos. Não duvidemos, ainda que vejamos as coisas muito difíceis, ainda que vejamos tudo ao contrário do que esperamos, mas tem que seguir confiando nessa palavra de Deus, porque isso é o que Deus quer que o obedeçamos. Assim aconteceu com esse profeta. Aplique-lhe a pasta de figos, mas não era porque fosse a cura estivesse na pasta, senão era para que ele fizesse algum trabalho e não fosse receber a cura assim tão simples, não é? Porque Deus diz, está curado e já estou curado. Senão que tinha que fazer algo. Também aconteceu, por exemplo, com Naamã, o sírio, que estava leproso. E o profeta lhe disse, lave-se, vai e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Não é? Pois Deus poderia fazer um milagre assim, o profeta diz, não se preocupe, já está curado, está curado. Isso sim pode, porque Deus é poderoso. Mas tinha que o povo fazer algo, um trabalho, não que se esforce, que faça algo que não seja tão pouco assim, tão simples. Vai e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, mergulhe ali 7 vezes e já. E o outro diz, e por que não me mandou ao melhor rio? Porque o outro rio é melhor do que o Rio Jordão? Os rios que tem em meu país são melhores do que o Rio Jordão, porque mais bem não ali. O outro lhe diz, obedeça, o que lhe custa com o obedecer? É que o obedecer é melhor, não é? O obedecer é melhor do que os muitos sacrifícios. Tem que aprender a conhecer a Deus. Quando Deus nos fala, através de sonhos, profecias, sonhos, visões, aprendamos a conhecer a Deus e aprendamos a obedecer a Deus. Porque Ele nos põe a fazer coisas, trabalhinhos, que nos parece simples, mas nessa simplicidade está Deus provando nossa obediência. Portanto, que temos que aprender a conhecer o Senhor e assim vamos receber mais benefícios dele. Sim, irmã, sua pergunta. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, a este país, a República Dominicana. A pergunta que eu quero fazer está...
em 1 de Samuel, número 31, versículo 4. Primeira de Samuel. Em 1 de Samuel 31, certo? Sim, Sim. O verso... número 4. Sim, irmã. Então disse Saul a seu escudeiro: tira tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Porém, o seu escudeiro não queria, porque tinha grande temor. Então Saul tomou a própria espada e se lançou sobre ela. Minha pergunta é, não somente aí, por que quando o jovem amalequita foi dar a notícia, ele assumiu a culpa e contou uma história que foi muito convincente? Então, o que foi o que o mataram? Então, por que assumiu a culpa? E por que ele queria morrer também? Uhum. Bom, quantos leram essa história da morte de Saul? Sim, leram a história da morte de Saul? Aparentemente tem uma contradição, não é? Aparentemente. Porque diz que quando Saul estava ferido, como o tinham ferido, o exército inimigo diz que os incircuncisos, pois ficava muito mal para um israelita e para um rei, como era Saul, que uma pessoa de outro país, que era o incircunciso, o tivesse ferido. Então ele diz, me feriu, mas eu não quero morrer, eu quero mais bem que você. Acaba de matar-me, porque eu não quero que digam que um incircunciso me matou. Diz que seu escudeiro não queria porque tinha temor, mas sim vê que o escudeiro, pois ele não lhe obedece porque lhe dá temor por respeitar ao rei. Saul diz que se lança sobre sua espada e se supõe, porque por lógica se supõe que o escudeiro, quando vê que o rei, pois se lança sobre sua espada para suicidar-se, pois ele fez o mesmo, o escudeiro fez o mesmo. Se morre meu rei, eu para que vivo? Então ele fez o mesmo. Mas o que aconteceu? Quem morreu primeiro? Se vê que morreu primeiro o escudeiro. Ele se morreu, enquanto que Saul ficou agonizando. E aí, quando ele fica agonizando, é quando se vê que passa o amalequita e o vê agonizando, e Saul pede a ele que ele acabe de tirar-lhe a vida, que o mate. E ele obedeceu e o matou, acabou de matá-lo. Por isso ele vai avisar a Davi o que tinha acontecido. E aí não foi que isso aconteceu assim, essa é a lógica da história. Porque vocês sabem que uma pessoa que, se alguém que atira em 5 pessoas, de repente, 4 morrem e o outro fica aí, agonizando. Ou de repente morre um e os outros 4 ficam agonizando, nem todos morrem, porque isso depende, de repente, onde tenha a ferida, toque o organismo, também depende da pessoa, depende de muitas coisas, então a pessoa não morre imediatamente, uns sim, outros não morrem imediatamente. E aqui, infelizmente, se vê que o escudeiro morreu imediatamente enquanto que Saul ficou ferido, ainda tendo ele se lançado sobre sua espada. Essa é a lógica, a explicação que se dá com a Amalequita que ele disse que veio, que ele terminou de matar Saul e depois foi ao rei Davi para contar-lhe que ele tinha feito isso. Então é quando Davi se enfurece com a Amalequita e manda matá-lo pelo que fez, por ter atentado contra a vida do rei. Bem, seguimos em frente. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda à República Dominicana e que Deus a abençoe grandemente. Minha pergunta é, irmã, como podemos nós fazer para que o Senhor se agrade de nós, ou seja,
para achegarmos a ser verdadeiros filhos do nosso Senhor. Como podemos fazer? Gostaria que a senhora nos ensinasse. Muito obrigada por sua resposta. Que como nós fazemos para quê? Para obter o quê? Para sermos verdadeiros filhos de Deus e ter todo o conhecimento. Para ser verdadeiro filho de Deus. Requisitos. Primeiro, amá-lo, não é? Amá-lo. Primeiro, sentir amor por Deus, crer nele e desejar agradá-lo. Desejar agradar a Deus. Então alguém diz, eu como agrado a Deus. O que devo fazer para agradar a Deus? Aqui estão todos os mandamentos, não é? Aqui está tudo. O que devo fazer para agradar a Deus? À medida que vou lendo na Bíblia, vou aprendendo o que tenho que fazer para agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa ama, a pessoa quer agradar a pessoa que ama, certo? A pessoa quer dar prazer ao ser que ama. Fazer o melhor para que esteja bem, que esteja satisfeito, que se sinta bem porque se ama. Nós, se amamos a Deus, pois temos que agradá-lo, fazer muitas coisas que sejam do agrado de Deus. E quando nós já queremos agradar a Deus, Ele vai nos ajudar. Ele entra imediatamente em nossa ajuda e ajuda a mudar tudo o que há em nossa carne, tudo o que não serve, todas as fraquezas, todos os erros, as falhas, defeitos, tudo aquilo que prejudica nossa vida espiritual, Deus começa a tirar de nós tudo isso. Se você sente que tem inveja em você, diga, Senhor, eu sinto inveja, eu sinto que sou uma pessoa invejosa. Eu quero que tu tires essa inveja que tem em mim. Ou o outro, Senhor, é que eu sou muito ambicioso. Eu tenho uma ambição e eu quero ter mais e mais e mais e eu não me conformo. E por ambicioso, então eu não dou nada a ninguém porque tudo é para mim. Senhor, tira isso, essa fraqueza, esse defeito da minha vida, tira-o, porque quero agradar-te. Senhor, que sou muito mentiroso. Eu gosto de dizer muitas mentiras e enganar as pessoas. Senhor, ajuda-me, tira isso de mim, porque quero agradar-te. Eu quero que tu estejas agradado de mim. Já depois, pois as pessoas vão sentir que eu estou fazendo algo bom por cada um ou sentindo algo bom pelas pessoas e eles vão perceber em mim que eu tive uma mudança de vida. Mas, Senhor, é que eu quero agradar a Ti. Assim que eu quero fazer isto. Quando nós nos propomos, nos dispomos, nos propomos, reconhecemos nosso coração, nossos erros, nossas fraquezas ou defeitos, e pedimos a Deus, Deus começa a nos ajudar. E quando Deus começa a ajudar a mudar nossa vida, nos convertemos em quê? Pois em filhos de Deus. Aí é onde nos convertemos em filhos de Deus. Então, esses são os requisitos. Os requisitos são amar e desejar, fazer a vontade de Deus para agradá-lo, e o demais, quem o faz? Deus. Ele faz o demais. Ele faz o demais, ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Porque a pessoa tem que se examinar. Se examinar. Eu lhes conto uma experiência que eu vivi faz muitos anos. Que eu visitei uma igreja em uma cidade, em um povoado. E uma pessoa orou por mim, ministrou-me profecia. E na profecia me dizia, despoja-te tens que ter muito amor com todas as pessoas. Tens que ter muito amor com todas as pessoas, porque ainda te falta amor para alguém. E eu dizia, não, mas como assim que amor para alguém? A quem? Mas a quem? E eu fiquei como meditando, como analisando minha vida. Diz que me falta muito amor, o que será? E descobri, ou Deus me fez perceber,
Quer que eu sentia inveja por uma pessoa. E disse, Senhor, deve ser, porque eu sinto algo contra essa pessoa e eu nomeei ao Senhor quem era. Disse-lhe, eu sinto algo contra fulana de tal. Quem sabe seja isso. E quando eu disse isso ao Senhor, tirou isso de mim. Nunca mais tornei a sentir nada contra essa pessoa. Nunca mais. Me bastou com o reconhecer diante de Deus que eu sentia algo contra essa pessoa. Bastou-me isso para que Deus me tirasse essa fraqueza do meu coração. E aprendi, e disse, isso me serve para eu ensinar também aos meus irmãos, que basta com que a pessoa reconheça e Deus tira isso da pessoa. Imediatamente Deus me despojou disso, era como se fosse um espírito que eu tivesse aí e ele me tirou. Essas são experiências, essas são coisas que acontecem e isso lhes conto para que nós nos examinemos e digamos, será que eu sou invejoso? Será que eu sou ambicioso? Será que eu sou interesseiro? Será que eu estou sendo hipócrita com alguém? Isso, examinemos-nos e verá como Deus nos ajuda para que mudemos. E assim mudando, pois vamos nos convertendo em quê? Pois em filhos de Deus. Portanto, que o Senhor nos ajude a todos, não é? Bom, seguimos? Seguimos, sim. Boa tarde, irmão. O Senhor abençoe. Deus abençoe, irmão. É a promessa do Senhor que estaria diante da senhora fazendo uma pergunta. Irmã, minha pergunta é a seguinte: sabemos que há pessoas que recebem algum tipo de espírito mal pelo fato de cometer algum pecado. Quando a pessoa, como neste caso, tem muitos espíritos, um grupo de espíritos, por que acontece isso? Os pecados deles são diversos. O que acontece isso, irmão? Obrigado. Todos os pecados e todas os espíritos maus e as maldições e todas as coisas que vemos nas pessoas, isso vem desde os antepassados. Isso vem desde a antiguidade. Se nós lemos em Levítico, quando o Senhor disse a Moisés disse-lhe, escreve as consequências pela desobediência. Escreve as bênçãos que o homem receberá por obedecer a Deus. E está aí a lista de bênçãos. Mas também disse, escreve as consequências por desobedecer a Deus. E nessas consequências, nessa lista que há de tudo que Deus ia dar ao homem por ser desobediente, por pecar, estão as doenças mentais, os espíritos maus. Fala da loucura, fala que as pessoas se tornarão esquizofrênicas, que terá muitos demônios, muitos espíritos, muitas doenças. Terá doenças raras, desconhecidas, terá muitas pragas. E tudo isso é o que nós temos visto desde a antiguidade até nossos dias, pela história, pelas notícias, pelo que seja, pelos informes. Temos visto o que tem acontecido na humanidade, porque o homem falhou a Deus, o homem pecou. E a humanidade se entregou à maldade, ao pecado. A humanidade se esqueceu de Deus, se apartaram de Deus, e por isso Deus permitiu que essas maldições, esse castigo, que ele mesmo disse a Moisés, que tinha que escrever para o futuro, tudo isso está acontecendo desde sempre, acontece hoje, acontecerá no futuro também, se as pessoas não se converterem a Deus. Quando nós chegamos ao conhecimento de Deus, viemos carregados de maldições. Viemos cheios de bruxarias, de feitiçarias, cheios de espíritos maus, cheios de muitas coisas e de muitas maldições. Mas Deus, em sua misericórdia, vai limpando pouco a pouco as pessoas, os vai limpando, os vai libertando. Porque isso acontece também. Hoje em dia, reina muito a bruxaria, a feitiçaria, o santeiro. Bom, muitas crenças, muitas coisas que as pessoas invocam ao diabo, aos demônios para fazerem mal às outras pessoas. E todos esses espíritos entram e possuem os corpos das pessoas
E daí vem a doença física e a doença mental, psicológica. Bom, todo tipo de doenças. Por isso é que nós, que estamos conhecendo a palavra de Deus, pedimos tanto ao nosso Deus que nos dê poder, que nos dê respaldo, pelo menos o Senhor que nos dê respaldo, para que quando nós oremos pelas pessoas, essas pessoas fiquem livres, se curem da alma, do espírito, se curem de todas essas doenças. Porque não podemos dizer que é por pecado, que é por isso e por aquilo. Simplesmente a pessoa está doente e precisa que Deus o liberte, precisa que Deus o cure, precisa da misericórdia de Deus. Já não vamos perguntar de onde provém, ou o que foi o que produziu a doença, ou porque ele produziu o ser possuídos por espíritos maus. Já não nos preocupamos por isso. Simplesmente é pedir ao Senhor misericórdia. E que nos respalde o Senhor nossas orações quando oramos por eles. Seguimos outra pergunta? Sim, irmão. Irmã, muito boa noite para nós na República Dominicana. Uma alegria muito grande pela aqui conosco. Irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta que se encontra em Gênesis, capítulo 41, o verso número 32. Sim, irmão. Gênesis 41, verso 32, irmã. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmão, sim. Diz assim a palavra do Senhor: o sonho de Faraó foi repetido 2 vezes, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Irmã, minha pergunta é: se é isso que aconteceu, esta interpretação que Deus deu a Faraó por meio de José sobre um sonho que Faraó teve e que o Senhor deu 2 vezes, se hoje em dia, quando nós temos um sonho 2 vezes, irmã, pode acontecer isso mesmo? Ou isso foi somente com um caso específico para o faraó naquela época? E também, irmã, eu gostaria de perguntar se nos pode ensinar um pouco mais em profundidade sobre os sonhos. Muito obrigado, irmã, por sua resposta. Bom, falar dos sonhos é muito complexo, nos levaria toda a noite interpretando os sonhos. Isso foi um sonho, isso foi algo específico que aconteceu ao faraó. Hoje em dia, quem sabe aconteça que alguém tenha um sonho e que esse sonho o tenha novamente. Não podemos dizer que a interpretação que vamos dar seja igual à interpretação que teve para Faraó. Porque a interpretação que teve para este Faraó é porque Deus revelou isso a José, lhe revelou. E que lhe dera a interpretação dessa maneira. Porque Deus a cada um nos trata de uma forma diferente. Nós não podemos copiar aqui das regras e da forma como Deus atuou com alguns personagens, porque não é assim. Nós aqui, quando lemos a Bíblia e vemos a história dos personagens, imitamos o bom dos personagens, imitamos a obediência de repente algum obedeceu, teve temor de Deus, se sujeitou a Deus, imitamos isso. E fugimos daqueles que fizeram o mal e receberam castigo. Nos serve de exemplo para que nós também nos apartemos e fujamos dessas coisas. Mas não podemos dizer que vai nos acontecer o mesmo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus curou um cego e diz que ele se agachou na terra e fez lodo. Diz que fez lodo com sua saliva e que aplicou nos olhos da pessoa. Então eles pensavam que era que o lodo tinha feito o milagre. Não, simplesmente que o Senhor Jesus quis atuar dessa maneira. Mas não é porque tivesse um efeito a saliva com a terra e formar este lodo, senão simplesmente foi o poder de Deus e que Deus atuava de diferentes maneiras. Ele atua assim conosco também no dia de hoje. Bem, e o irmão, pois, disse que falar dos sonhos, pois é muito complexo falar já dos sonhos, porque é Deus, isso é como um dom também que Deus dá às pessoas para interpretarem sonhos. Tem muitas coisas que são evidentes e tem ensinado a igreja que quando alguém sonha com peixes, por exemplo, com peixinhos, que está aí muitos peixes em uma corrente de água, ou que você está recolhendo muitos peixes,
está significando que você vai ganhar muitas almas para o Senhor. Porque se você sonha com chuva, com água pura, é porque vai ter bênçãos espirituais. Que se sonha com lodo, é de repente tribulações, problemas ou doenças que vão acontecer, que é uma serpente, que então as fofocas, que o diabo vai lhe atacar, o diabo vai lhe pôr uma tribulação. Isso é o que assim se tem visto nas experiências que as pessoas têm tido com seus sonhos. Sonhar com uma serpente ou sonhar com um touro, bem, desses de briga, esses de raça. Então é uma pessoa muito enfurecida com você, vai lhe enfrentar e que bom, você terá que ser sábio no dia que aconteça. Às vezes, se é uma mulher, então sonha que é uma vaca. E assim. Então, e se às vezes, até a cor do animal. Também uma vez alguém sonhava com um touro branco e era que era uma pessoa muito importante, que tinha um cargo muito importante e por isso sonhava que era um touro branco, muito grande o touro e era branco. Então era como a categoria ou status do personagem e realmente teve que enfrentar com um personagem que ele fez muito mal, prejudicou muito e era um personagem que ocupava um cargo muito importante. Então nisso aí a pessoa vai vendo e também de repente vai aprendendo a interpretar um pouquinho, mas isso, os sonhos vão se interpretando à medida que você sonha e se cumpre. Então você quando começa a interpretar seus sonhos de acordo com as experiências que vive. Bom, seguimos com outra pergunta. Irmã, muito boa noite, que a senhora continue abençoando. Irmã, tenho uma pergunta aqui com respeito à Bíblia. Em Levítico, capítulo número 7, verso 26. Sim, em Levítico 7, sim. Sim, irmã, diz a palavra de nosso Deus. Além disso, nenhum sangue comereis em lugar algum em que habiteis, nem de aves, nem de animais. No 27 diz: qualquer pessoa que comer algum sangue será cortada de seu povo. Agora passemos a Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 12, o verso 16 diz: somente não comerás o sangue sobre a terra, tu derramarás como água. A senhora nos ensinava, irmão, uma vez no estudo bíblico, faz como 6 anos talvez, eu escutei que o sangue não se deve comer porque é o que dá vida a mim. E aqui está dizendo o Senhor isso claramente. Então me vem uma pergunta, irmã, porque há algumas denominações as quais não permitem nada com sangue, irmã. Eu trabalho na área da saúde, sou fisioterapeuta esportivo para a honra e a glória do Senhor, todos os triunfos que o Senhor me deu. Estou trabalhando atualmente, ou levo mais de 5 anos trabalhando com as terapias novas, e eu gostaria, irmã, que nos ensinasse, porque eu utilizo sangue, fazemos alguns procedimentos, e do sangue se retira o que se chama as bases proteicas, e são muito mais regenerativas, inclusive que as próprias células-mãe, de acordo com os estudos que estão fazendo nos Estados Unidos, e tudo tem seu estudo científico, seu estudo médico, e vimos, irmãos, os resultados. E quanto a estas pessoas que não querem entender por que chegaram a minha consulta, muitas pessoas perguntando para fazer a terapia, mas quando dizer com sangue, então não. Eu lhes dou uma explicação. Vejam, há uma pessoa que é um ser que Deus ama muito, e a pessoa de quem eu aprendi, e eu sei porque eu posso contar algo a você, não é contradizer, mas a respeito da sua palavra. Deus fala muito claro de não comer, o termo não comer Ingeri-lo. é ingeri-la, tomá-la, bebê-la, perdoe minha expressão engoli-la, e alguma parte diz engolir o sangue, então eu estou falando, digo é diferente a injetá-la, é diferente a uma transfusão, não há inconveniente em usar o sangue para trabalhar esse tipo de terapia que é o que nós estamos atualmente fazendo, irmã. Deus abençoe, irmã. Não, aqui o que ensina é que Deus tinha ensinado ao homem que sacrificasse os animais. Ele lhes ensinou como tinham que sacrificar os animais para o consumo e também para os sacrifícios para Deus, para levar ao templo os sacrifícios para Deus. Deus ensinou a eles como sacrificar os animais, que tinha que extrair o sangue
Que parece que era a morte mais sem dor que sofreria o animal. Quando lhe extrai o sangue, o animal morre sem dor, sem sofrimento. E Deus, então, lhes ensinou que quando eles extraíssem o sangue do animal para matá-lo, que não fosse beber esse sangue, que não o bebam aqui pela boca e que chegue ao ventre, senão que o derramasse na terra. Isso foi o que Deus deu, o ensinamento que Deus deu. Deus também ensinou a ciência. Deus tem dado ao homem a capacidade, a ciência para fazer uso de todos os produtos e de todos os elementos e de todas as coisas que existem na terra, para os remédios, para as vitaminas, para tudo isso, pois Deus tem dado ao homem o conhecimento também e as capacidades para descobrir e para pesquisar todos estes assuntos. Portanto, que nós, pois, não vamos nos confundir nem exagerar e chegar ao fanatismo. Por exemplo, uma transfusão de sangue. A transfusão de sangue não é que a pessoa vai beber o sangue porque diz que o que bebe chega ao organismo e torna a expulsá-lo. Então diz que a transfusão vai nas veias. Aqui mesmo diz que o sangue é a vida, é para dar vida. Então uma transfusão é para dar vida a uma pessoa que está morrendo porque não tem sangue, então lhe injetam sangue e a pessoa vive. Fica aí o sangue em suas veias. Pois isso, a Bíblia, como não nos explica essas coisas, e o que a Bíblia não nos explica claramente, pois nós o fazemos. A Bíblia explica claramente que o sangue que se extrai do animal não tem que bebê-lo. Mas a Bíblia não explica nada mais. O outro, vemos que está utilizando é para benefício e para a saúde de outras pessoas. Porque seria mais doloroso deixar uma pessoa morrer que não tem sangue, que teve hemorragia e que ele saiu todo o sangue, que alguém tem o seu sangue e pode doá-lo. E não, pois deixa que se morra. Pois a pessoa, como ficaria a consciência, não é? A pessoa fica a consciência dizendo, bom, mas tu podendo fazer algo bom e nunca o fizeste? É isso. O mesmo como as perguntas que as pessoas me fazem de doar os órgãos. Pois a Bíblia nunca nos disse nem sim nem não dos órgãos. O único que diz é que o nosso corpo se torna pó. E digo eu, se nós nos tornamos pó, então por que uma pessoa que quer doar seu rim, pois por que não o doa a alguém que está sofrendo aí atormentado de dor por falta de um rim, que nem morre, nem se cura e está todos os dias padecendo? Isso é mais cruel, isso é mais triste. Ver uma pessoa queixando-se e sofrendo de dor e tendo as coisas aí à mão e tendo de que alguém doou um rim, alguém doou algum órgão de seu corpo para que essa pessoa não sofra. Então a outra solução seria, não, pois injetem a este que está doente dos rins, injetem algo para que morra. Pois tampouco, porque a vida pertence a Deus. E então já os médicos se converteriam, eram homicidas. Então nós devemos ser realistas, práticos, ter lógica para todas as coisas, sem cair no fanatismo. Não nas exageração, nem no fanatismo, senão no lógico, no que é prático. E Deus está nos ensinando, porque o Senhor a nós nos ensina muitas coisas. O Espírito Santo, ele sempre está nos ensinando a nós a boa maneira de viver. E está nos ensinando o que é mal e o que não é mal. Até agora nunca o Espírito Santo nos ensinou de que seja mal fazer uma transfusão de sangue. Nunca ensinou isso. O assunto, a questão do sangue, pois pois que hoje tem muitos produtos que fazem com sangue, mas como nós não sabemos, pois nós os comemos e não nos pomos a investigar, porque para que nós vamos nos pôr a investigar do que fazem cada produto, porque assim não nos tornaríamos loucos aí, investigando, e então não vamos ter o que comer depois. É melhor não perguntar, é melhor não saber já, e não tem problema. O apóstolo Paulo ensinava, dizia o apóstolo Paulo, quando vocês vão a algum lugar, comam tudo o que põem em sua frente. Comam, não pergunte o que é. Mas se um dia destes você vai em um lugar e se senta à mesa e quando vai comer alguém lhe diz, e isso foi sacrificado aos ídolos. Então diz, não o coma. Diz, não pela pessoa, senão pela consciência do que está dizendo que foi sacrificado aos ídolos.
Porque se você come isso, então o outro o critica, diz, sim, veja, comeu isso que foi sacrificado aos ídolos. Deus proíbe a idolatria e veja, ele está comendo isso que foi sacrificado a um ídolo. Então diz que a consciência dessa pessoa é a que ele vai, não é? A corroer o outro. Então diz, por prudência, pois não coma essa comida. Mas se ele não tivesse dito nada, que isso foi sacrificado aos ídolos, pois você come e não acontece nada. Não acontece nada. Deus não vai lhe dizer nada por isso. Bom, assim é tudo, assim são muitas coisas. Assim também é essa questão do sangue, igual. Que são usando o sangue porque da pessoa tira o sangue aqui pela veia para fazer os exames, não é? Que como está o triglicerídeo, o colesterol, o açúcar, bom, tantas coisas. Isso é normal. Deus fez todas essas coisas para a saúde? Então, se estão tirando e extraindo o bom que tem para que as pessoas vivam bem, pois eu não creio que Deus vai se indignar por isso. Eu não creio que o Senhor vai se indignar por essas coisas. Bom, aqui clarinho diz, não o beba, não o consuma onde chegue a seu ventre para digeri-lo, pois isso não o fazemos. Mas se comemos comida por lá que preparam com sangue, não sabemos, pois aí sim tampouco Deus não nos vai julgar por isso. Porque somos inocentes e não sabemos do que fizeram isso e para que nos pomos a perguntar. É isso. Bom, lembro-me que no princípio me perguntavam tanto sobre as morcilhas e os chouriços. Eu não sei se isso existe por aqui. Bom, aqui também se diz chouriço? Ah, bom. Sempre era em todos os estudos bíblicos que me perguntavam sobre os chouriços, pois como o chouriço já sabemos que o fazem de sangue, não é? Pois não tem que comê-lo. Mas se alguém em algum país te leva um chouriço por lá em um lugar onde não é conhecido, e lhe leva e diz como que isso é delicioso, pois a pessoa o come, e não acontece nada porque ele não sabia que era sangue. Mas o que sabe, diz que é a consciência, não é? Que por causa da consciência, não. Isso é feito com sangue, não quero. Bom, a consciência é isso. Seguimos, sim, irmã. Boa noite, irmã. Que Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, sabemos que devemos perseverar em nossa vida espiritual. Entendemos, pois, que não tem limites. Quanto mais busquemos a Deus, mais nos esforcemos, pois seremos salvos algum dia. Eu me refiro hoje, e minha pergunta encaminhada é como não desagradamos a Deus, perseverando nas coisas do diário de viver, por exemplo, no tempo do trabalho, profissionais, no material. A senhora nos ensinou que devemos ser diligentes. Como seria o ponto de equilíbrio para sermos extremos e perder estas bênçãos? Que sejamos diligentes? Que sejamos diligentes é que nós temos que, em todas nossas capacidades que temos, pô-las para trabalhar para viver, para sermos organizados, para a família, cumprir com os deveres, trabalhar, estar em dia com o aluguel, com os gastos, com a comida, com as roupas, o estudo dos filhos. Então, o diligente é que não estar aí sentados de braços cruzados e sem ter o que comer. Então, não tem que trabalhar, eu vou ver em que vou trabalhar, o que vou fazer, o que faço, o que invento. O que invento para ajudar a contribuir no lar, por quê? Porque, de repente, o marido ou o esposo não ganha o suficiente, então ela também tem que olhar para ver de que forma ajuda, contribui. Isso é ser diligente. Ser diligente, olhar para ver o que se pode fazer em quê. Isso é a diligência. Isso não é pecado nem é fanatismo. Mas então, comparado com o que, irmã, que você me faz a pergunta? Não, irmã, é perseverança. De repente, muitas pessoas cometemos os abusos exageros que de repente se transformam em ambições ou somente trabalho, ou não dedico tempo para a igreja e de repente me transformo em ambicioso e deixo as coisas de Deus. Bom, quando já a pessoa é ambiciosa, pois isso já é outra coisa. Mas trabalhar não, porque tem que cumprir com o trabalho, mais que se é empregado, pois tem que cumprir com o horário. Se tem um negócio, uma empresa, uma fábrica, pois também tem que cumprir com todos os requisitos e as obrigações de sua empresa, de seu trabalho, porque tem que fazê-lo, senão então chega à falência, à ruína, como dizem outras partes. Portanto, que nisso, pois sim, ser diligente. Mas a ambição é outra coisa. Tem pessoas que não têm empresas, que não têm fábricas, e não têm emprego e são muito ambiciosos. E se sentam mais para ver como vão ganhar dinheiro fácil.
Então vê que o ambicioso até se torna ladrão. Porque diz, não, é que eu quero ter muito dinheiro, vou ver onde eu roubo, de onde tiro, porque eu quero é ser rico, não é? Isso é outra coisa, a ambição, que não tem nada a ver com o trabalho, com a responsabilidade, com o ser diligente na vida. É isso sim, dar o primeiro lugar a Deus. Mas dar o primeiro lugar a Deus, pois não significa tampouco que você todas as noites tenha que deixar de repente muitas responsabilidades, muitos compromissos. Estar na igreja todas as noites não, porque você tem que administrar seu tempo. Você tem que ser muito ordenado e distribuir seu tempo em seu trabalho, em seu estudo e na busca de Deus. Não pode ir constantemente à igreja, então em sua casa dedique 2 minutos, 5 minutos para agradecer a Deus para dizer, Senhor, tudo que eu tenho, o que sou e o que eu faço, és tu que tudo me dás, te agradeço. Obrigada, Senhor. Sempre ter a Deus em nosso coração e desejar agradá-lo. Porque você agrada a Deus, não é somente aqui na congregação, senão em seu trabalho, no estudo, lá fora, no lugar em que você esteja. Tem que estar agradando a Deus com sua vida, com seus feitos, com seus atos, com seus pensamentos. Assim se agrada ao Senhor. Bom, vamos dar graças ao nosso Deus nesta noite, pela meditação, porque temos aprendido e pedimos ao Senhor que nos ajude também para mudarmos, para que possamos obedecê-lo, possamos nos submetermos a Ele, fazer sua vontade, agradar em tudo a nosso Deus, e que Deus nos dê o espiritual, que nos dê os dons, e que o Senhor nos faça homens e mulheres de Deus, que nos faça homens e mulheres, filhos de Deus. Então vamos orar ao nosso Pai, bendito Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, nesta noite. Estivemos lendo tua palavra e meditando nela. Trouxemos um resumo à nossa memória, tantas coisas bonitas e formosas que nos passaram na vida e de como tu, meu Senhor, desde sempre estivestes pastoreando-nos, tens estado atento a nós, nos vigiando, olhando-nos e vendo-nos com esses olhos de misericórdia, de tal maneira, Senhor, que tu nos tens trazido, nos tens chamado, nos fez um chamamento, nos escolheste, nos trouxestes aqui a tua congregação, meu Senhor, porque esta é a congregação a qual tu estás formando desde faz alguns anos, meu Senhor, estás formando como prometestes desde um princípio. E assim hoje estás cumprindo em nós esta tua palavra. Obrigada, meu Senhor, porque tu és fiel e tuas promessas são fiéis e verdadeiras. E tua misericórdia é para sempre. E tu jamais nos decepciona. Tu sempre cumpres tudo que nos tem prometido, meu Senhor. Tudo que temos vivido, temos visto tua mão poderosa, temos visto tua misericórdia, temos visto teus prodígios, temos visto curas, milagres, temos visto como tu tens atuado na vida de cada pessoa, de cada ser humano, homem ou mulher. Quem quer que seja, a todos os tem amado e abençoado, meu Senhor. E temos visto tua mão poderosa, por isso cremos em ti. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti. Ajuda-nos, meu Senhor, a agradar-te. Ajuda-nos a fazer tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós disponhamos nosso coração para ti. E que não vaiamos te decepcionar. E que nós não vamos nos desmaiar no caminho, senão que tu nos ajudes a seguir em frente até o fim de nossa vida. Que te sirvamos, que te sigamos, que te obedeçamos, que te agradamos, Senhor, em tudo. Que louvemos teu nome, que te glorifiquemos, que te honremos com nossos feitos, com nossas boas obras, que te agrademos em tudo. Pai Santo, obrigada, meu Senhor. Estendes tua mão poderosa nesta noite e abençoa a todos teus filhos, tuas filhas que estão aqui em Santo Domingo nesta noite e também em todos que nos veem no vídeo, a todos eles que dispuseram seu tempo para ver o ensinamento, para clamar a ti, para te pedir, porque tenha confiança em ti, depositaram sua confiança em ti, vieram com a esperança de receber de tua mão uma bênção, de receber de tua mão o poder, a graça que tu dás a cada um, meu Senhor. Eles vêm, Senhor,
esperando que tua bênção seja com eles, espiritual e material também. Porque o material também, tu sabes o que cada um precisa, e tu já o sabes, meu Senhor. E no espiritual, meu Senhor, dá o Espírito Santo àqueles que não receberam, os dons espirituais também, a eles, aos que não receberam dons, e também tu estejas convencendo àqueles que em seu coração ainda tem uma chispa de incredulidade, de dúvida ou de temor, de medo. Te peço, meu Senhor, que estendas tua mão poderosa, que tu abençoas a cada um, meu Senhor, que tu libertes a cada um e que tu quebres esse jugo de escravidão do diabo e que tu destruas a obra maligna e que desates os laços de morte, os laços das doenças, das ataduras, que tu tires as bruxarias, as feitiçarias de muitos, que tu libertes, meu Senhor, e cuida também daqueles que têm espíritos maus, demônios em seus corpos, em sua mente, em seu coração, em seu cérebro, que tu os limpes, os libertes, que tu quebres todo o jugo de escravidão do inimigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, meu Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Porque tu farás essas mudanças, Pai meu. Em todos vou fazer essas mudanças, essas bênçãos. A todos vou lhes dar a liberdade. A todos vou lhes dar o triunfo. A todos vou tirar o fracasso de suas vidas. E a todos vou tirar as ataduras. E vou libertá-los e vou limpá-los. Vou fazer de cada um homem novo e uma mulher nova. Uma mulher pura. Um homem puro que me sirva. Porque eu vou abençoá-los no espiritual. E lhes estarei dando o espiritual. E estarei me manifestando em cada um deles. E estou libertando e curando a muitos também. Estou limpando os corações. E estou limpando a mentalidade de alguns. E estou tirando também a incredulidade e a dúvida. Porque a dúvida e a incredulidade ronda a muitos. Mas tudo isso eu estou tirando. E estão crendo. Crerão e seguirão em frente. E serão firmes e seguirão firmes. E esta igreja, esta obra vai crescer muito, vai se multiplicar, porque muitos dons e muitos prodígios farei, e muitas bênçãos estarei dando. Portanto que alguns vieram com esse propósito firme de receber e com o propósito firme também lhes darei, porque todos receberão poder do alto, triunfos e vitórias. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai Celestial, por estas tuas promessas, porque tu és fiel e firme no que falas, no que prometes, no que nos dizes. Sigas em frente, vão ter o Espírito Santo também e vão receber o espiritual. E os dons espirituais verdadeiros os terão. Terão uma mudança de vida e uma libertação. Uma mudança, grandes triunfos e vitórias. Obrigada, aleluia. Obrigada. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Louvado o nome de meu Pai Celestial. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada a vocês por seu carinho. E agradeço ao meu Deus, porque os trouxestes
porque estou conhecendo a vocês, tão queridos, meus irmãos da República Dominicana. Eu sei que vocês são muito alegres. E o dia que o Senhor lhes dê tudo o que Ele prometeu essa noite, para dar-lhes a todos, que o Senhor prometeu dons espirituais, que vai lhes dar, e que realmente vai lhes usar grandemente. Grandes bênçãos para todos vocês. Deus fez promessas nesta noite muito bonitas. E Deus deu também de seu Espírito, dons e também muitos milagres também. Assim que vocês, no decorrer dos dias, vão ouvir os testemunhos do que Deus deu nesta noite a vocês. Muito obrigada, obrigada.